No ar, Momento Sindical Bancário. Olá, companheiro bancário, companheira bancária. Estamos aqui com mais um Momento Sindical Bancário, trazendo informações para a categoria e para os trabalhadores. Hoje nós vamos começar com um assunto que diz respeito aos funcionários da Caixa Econômica Federal. Em atitude de desrespeito aos empregados e ao judiciário, a direção da Caixa altera a norma RH 184 e restringe incorporação de função. Na última quarta-feira, a direção da Caixa tomou mais uma atitude que demonstra desrespeito com os empregados e com o processo negocial. Enquanto os representantes dos empregados na mesa permanente pautam o retorno da incorporação de função, seja por meio de cláusula em acordo coletivo do trabalho ou pela edição de normativo interno, a administração da Caixa publicou uma alteração no RH 184 que restringe a possibilidade dos empregados incorporarem a sua função. Atualmente, na Caixa, vamos explicar, tem algumas decisões judiciais em ações movidas pelas entidades representativas dos empregados, como os sindicatos, confederações e a própria FENAI, que é a Federação Nacional dos Empregados da Caixa. Essas decisões garantem aos empregados admitidos até 11 de novembro de 2017 a aplicação do RH 151, que previa as condições para a incorporação de função. Para que esta incorporação ocorra, o Código de Descomissionamento deve estar entre aqueles previstos no normativo. Só que a alteração do normativo RH 184 extingue alguns destes códigos que davam direito à incorporação e cria novos, para os quais o RH 151 não prevê a incorporação. Um dos códigos extintos, por exemplo, na alteração do normativo RH 184, é o do descomissionamento de empregado que já está em licença médica há mais de 6 meses. Com a mudança, estes empregados podem sofrer prejuízos financeiros irreparáveis. A exclusão destes códigos e criação de novos em seu lugar pode ser utilizada pela administração da Caixa para não garantir aos empregados um direito que foi reconhecido pelo Judiciário nas sentenças proferidas nas ações. Na prática, pode ser visto como uma forma de burla de aplicação das decisões, o que configuraria também um desrespeito ao poder judiciário. Nós protestamos contra esta decisão da Caixa. O nosso sindicato, representado nas comissões de organização dos funcionários da Caixa, através da nossa confederação, a CONTEC, nós vamos negociar e reivindicar que estas alterações não sejam postas em prática, elas sejam revogadas. Mídias sociais do sindicato. Você pode, todas estas notícias que nós aqui no Momento Sindical Bancário divulgamos, você pode ver também nas nossas mídias sociais. Entre elas nós temos o Instagram, que é @bancariosmossoró, @bancariosmossoró, o nosso Instagram. No Facebook, @bancariosmossoró. O site do sindicato, vocês já sabem, www.bancariosmossoró.com é o nosso site. Também nós temos o Twitter, que é @bancariomossoró, no singular, @bancariomossoró. Nosso WhatsApp, 84 é o DDD, 98121 1600. 98121 1600.
Temos ainda o podcast Voz Bancária, que está no Spotify e outras plataformas de podcast, como por exemplo o Apple Podcast, o Google Podcast e outras acessadas pelos ouvintes. O nosso Momento Sindical Bancário, além desse que nós estamos aqui toda sexta-feira, temos também na FM 98.7, a FM Cidadania, toda segunda-feira às 18h30. Então, fique ligado nas nossas mídias sociais, nos nossos canais de comunicação e tenham uma boa informação para que a gente possa se planejar no dia a dia na defesa dos direitos dos trabalhadores bancários e das bancárias. Arraial dos bancários e das bancárias. Já falamos aqui diversas vezes e agora estamos já na prática. Está confirmado para o dia 30 de junho o Arraial dos Bancários e das Bancárias, com início às 20 horas, se estendendo até as 2 horas da madrugada seguinte. Nós vamos ter forró, comida típica, quadrilha improvisada e muita animação. Nós, da diretoria, os diretores, já estamos percorrendo as agências de nossa base para fazer o convite pessoalmente e orientando sobre como fazer as inscrições. Estamos enviando o convite digital na nossa lista de transmissão no WhatsApp e basta apontar para o QR Code que o associado é remetido diretamente para o formulário de inscrição. Participe! O Sindicato dos Bancários de Mossoró e Região é um sindicato de luta, mas também promove o lazer, a diversão e a integração da categoria. Grupo de Trabalho de Saúde do Itaú cobra cumprimento da cláusula 87 da Convenção Coletiva do Trabalho. O Grupo de Trabalho de Saúde do Itaú Unibanco se reuniu com a direção do banco na manhã de quarta-feira passada para iniciar o cumprimento da cláusula 87 da Convenção Coletiva do Trabalho negociada na campanha salarial de 2022. O texto prevê o combate sobre as formas de acompanhamento das metas estipuladas para cada trabalhador e suas cobranças. No encontro, os dirigentes sindicais bancários apresentaram os levantamentos dos sindicatos e relataram os problemas que os trabalhadores estão enfrentando nos últimos meses por conta da cobrança excessiva de metas. É fundamental mostrar ao banco os preocupantes números de doenças psíquicas relacionadas ao trabalho, com destaque para os alarmantes casos de esgotamento profissional, a conhecida síndrome de burnout, que são consequência de cobrança absurda de metas e assédio moral. Foram apresentadas críticas sobre a falta de eficácia do canal de prevenção de conflito. Os números apresentados na reunião pelos sindicatos presentes mostram que a realidade do tamanho do adoecimento dos bancários do Itaú é assustadora. O assédio moral só aumenta. Cobramos a responsabilidade do banco sobre a situação dos trabalhadores e que sejam debatidas e encaminhadas soluções concretas para os problemas. Foi entregue ainda ao banco uma pauta de negociação com vários temas relacionados à saúde e condições de trabalho. Criamos um calendário para tratar dos temas que são urgentes diante do cenário do adoecimento extremo da categoria. O banco se comprometeu a trazer na próxima reunião, que está marcada para o próximo dia 27, ainda este mês, a resposta de todos os casos denunciados. O Sindicato dos Bancários está atento, é representado por essas comissões, por esse grupo de trabalho, e estamos sempre acompanhando as negociações, participando para que a saúde do trabalhador bancário não seja afetada por essas cobranças excessivas de metas e assédio moral. Para que haja justiça social para todas as pessoas, precisamos acabar com o trabalho infantil.
No Dia Mundial contra o Trabalho Infantil, que ocorreu no último dia 12, o diretor-geral da OIT, Organização Internacional do Trabalho, Gilbert F. Hongboom, faz um apelo à comunidade internacional por um maior apoio à justiça social e para intensificar a luta contra o trabalho infantil. Este ano, o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil teve como tema Justiça Social para todas as pessoas. Vamos acabar com o trabalho infantil. No entanto, o que está acontecendo com o trabalho infantil é exatamente o oposto de justiça social. Pela primeira vez em 20 anos, o trabalho infantil está aumentando. 160 milhões de crianças, quase uma em cada 10 em todo o mundo, estão em situação de trabalho infantil. O que é pior, metade desses 160 milhões, ou seja, 80 milhões de crianças, estão nas formas mais perigosas de trabalho infantil. Isto é, trabalho com uma ameaça real à sua saúde física e mental. Mas o trabalho infantil raramente acontece porque os pais são maus ou não se importam. Em vez disso, esse trabalho surge de uma falta de justiça social. O antídoto para o trabalho infantil causado pela pobreza é o trabalho decente para os adultos, para que possam sustentar suas famílias e mandar seus filhos e suas filhas para a escola, não para o trabalho. Trabalho decente significa acabar com o trabalho forçado, criar locais de trabalho seguros e saudáveis e permitir que os trabalhadores e as trabalhadoras se organizem e expressem suas necessidades. Significa acabar com a discriminação, porque o trabalho infantil geralmente afeta os grupos marginalizados. Devemos intensificar nossa luta contra o trabalho infantil, apoiando uma maior justiça social. Se fizermos isso, o fim do trabalho infantil não só é possível, como está ao nosso alcance. Ficamos por aqui com mais este Momento Sindical Bancário. Esperamos nos encontrar nas próximas edições aqui dos estúdios da ProImagem, com a direção de vídeo do Wallace, e esperamos que você tenha ficado bem informado. Até lá e um abraço para todos vocês que com certeza gostam de ouvir o nosso programa, de ver as nossas informações. Um abraço e até lá. Momento Sindical Bancário é um programa de responsabilidade do Sindicato dos Bancários de Mossoró e região para falar sobre assuntos de interesse da categoria bancária e dos trabalhadores.